Olá, feliz sábado. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não tenha preconceito, nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o jejum. Você já ouviu falar no jejum? Você sabe para que serve o jejum? Você sabe como jejuar? Você sabe por que Daniel jejuou? Tudo isso você vai saber com detalhes nesse vídeo. Então, assista esse vídeo até o final para que você possa compreender mais sobre o jejum e também para fortalecer a sua vida espiritual. Feche seus olhos, curva sua fronte que eu quero orar com você. Querido e bondoso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Que o seu bom e santo Espírito, Senhor, possa nos conduzir a todo esse estudo. Que nesse dia o Senhor faça presente aqui e também onde essa pessoa se encontra, para que nós juntos, Senhor, possamos nos fortalecer na fé. E nós, reunidos, Senhor, em espírito, nos agradecemos o Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida. Tudo isso nós pedimos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você já tem ouvido falar sobre o jejum? Você já fez jejum alguma vez na sua vida? Hoje tem até certos anúncios por aí, né? Você vai nas redes sociais, você vê, e aí as pessoas anunciando sobre o jejum. 21 dias de jejum de Daniel. A propósito, muitas pessoas nem sabem por que Daniel jejuou. Só diz, Daniel jejuou 21 dias. Ele orou 21 dias. Mas para qual foi o propósito de Daniel, de jejum de Daniel? Hoje nós vamos estudar sobre esse jejum. Eu vou ler primeiro, nós vamos começar por Daniel, tá? O jejum. E aí depois eu vou dar uma explicação e depois a gente vai partir para outros capítulos da Bíblia. Nós vamos dar um passeio sobre as páginas sagradas. E aí eu quero mostrar para você um jejum que agrada a Deus e outro jejum que não agrada a Deus, tá? E como você pode estar jejuando. Vou começar aqui lendo Daniel capítulo 9. Na verdade, eu vou ler aqui Daniel capítulo 10 versículo 2. Mas eu já peço a você que você pegue a sua Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta, para que você possa marcar as ideias, tá? Para que você possa compreender o jejum. Daniel capítulo 10, eu vou ler aqui o versículo 2. Eu vou ler também o versículo 1 para que você possa compreender sobre esse jejum de Daniel. Diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Versículo 1, agora versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Bom, aqui está. Durante aquele dia, eu, Daniel, pranteei 3 semanas. Jejuou 3 semanas. 21 dias. A pergunta é, por que Daniel jejuou 21 dias? Antes de eu entrar no assunto diretamente dito, eu quero ressaltar algumas coisas. Certa vez eu estava conversando com um casal e eles falou para mim que estava fazendo o jejum de Daniel. Daí eu disse, é? E qual é o jejum de Daniel? Não, a gente não está comendo nada, né? A gente tem um propósito que a gente quer fazer algo, quer fazer isso e aquilo, e a gente está fazendo um jejum para que Deus responda nós, né? Para a gente prosperar. Eu vou resumir em miúdos, né? As pessoas fazem jejum para ver se Deus abençoa a pessoa na parte da riqueza,
Será que é esse jejum que Daniel fez? Que ele queria posição no reino? Ele já era bem sucedido no reino, na posição, era o terceiro, né? Só que aqui já é no tempo de Ciro, mas Daniel continuou em Babilônia, exercendo as suas funções. Agora, as pessoas estão fazendo jejum para ver se aumenta a conta no banco? Será que é esse jejum que Deus deseja de mim e de você? É por isso que nós temos que tomar cuidado com o jejum. As pessoas estão fazendo jejum que não agrada a Deus. Tá? Então vamos ver para que serviu esse jejum de Daniel. Vamos ver se Daniel estava preocupado com ele em si ou estava preocupado com o seu povo. Quando Daniel fez esse jejum de 21 dias, nós temos que olhar para trás, né, para ver o que aconteceu. Daniel teve uma visão. Daniel teve uma visão do que iria acontecer nos tempos futuros. Tá? E quando Daniel ele lê no livro a passagem de Jeremias, capítulo 25, 11, que diz assim que o povo ficaria cativo em Babilônia durante 70 anos. Esse foi a sentença que Deus deu para aquele povo, ficar 70 anos cativo. Só que depois dos 70 anos, Deus haveria de usar Ciro, o libertador, descrito lá em Isaías 45, ou Jeremias 45, deixa eu dar uma conferida aqui para mim, para depois você poder conferir aí na sua Bíblia. Vamos ver aqui se é Ciro, mas vamos ver se é no capítulo 45 de Jeremias ou é Isaías. É Isaías, na verdade, é Isaías capítulo 45, que Deus vai usar Ciro, vai chamar Ciro o libertador, que vai libertar o povo do cativeiro e vai fazer com que o povo volte para Jerusalém para reconstruir. Isaías 45, depois também você pode ler Jeremias capítulo 50, de 35 em diante, Jeremias capítulo 51. Então, quando Ciro deixa o povo ir de volta para a sua terra natal, que é Jerusalém, para reconstruir o templo, o que acontece? O samaritano foi se oferecer para ajudar os judeus a construir o templo, ou os muros de Jerusalém. Só que os judeus recusaram. Por que eles recusaram? Porque o samaritano era sincretista. Ele adorava outros deuses. E os judeus não queriam que esse paganismo de novo se misturasse com eles, para que eles não sofressem mais dano, porque ele já havia sofrido 70 anos de cativeiro. E aí então, quando os judeus rejeitam o samaritano, não querendo a sua ajuda, os judeus começam a construir o templo de Jerusalém, os muros. Então os samaritanos se revoltaram contra os judeus. Mandaram carta ao rei, na época, Artaxerxes, dizendo para o rei que o povo estava construindo o templo e os muros, que depois que eles haveriam de ter terminado, eles não iam pagar mais os impostos. E eles começaram a se impor para atrasar aquela obra. Eles não queriam que aquela obra fosse para frente devido à rejeição. E mandaram carta para o rei, e dizendo que essa cidade de Jerusalém era uma cidade que não deveria ser restaurada. Era uma cidade ímpia, era uma cidade que deveria ficar como estava. E então o rei Artaxerxes, na época, leu a carta e respondeu. Respondeu dizendo que a obra deveria ser interrompida, deveria parar com a obra. E aí, então, o samaritano, até aquele momento, tinha prevalecido. E aí, então, os guardas, o rei Artaxerxes, deu o aval para que os guardas fossem armados até aquela construção e mandasse parar aquela construção. E o rei ainda acrescentou
que só haveria de continuar sob o seu comando. E eu quero ler com você isso que está na Bíblia. Isso não é uma história que eu inventei, tá? Eu vou ler para você. Está aqui em Esdras, no capítulo 4. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou ler uns versículos aqui, né? No versículo 12, no versículo 11, diz que eles escreveram uma carta endereçada ao rei Artaxerxes, né? E aí diz assim: seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram-nos a Jerusalém. E aí continua. Aí no versículo 18, o rei responde à carta. Porque aqui, ó, eu vou ler um verso desse para que você possa compreender. O 14. Agora, pois, como somos assalariados do rei, e não nos convém haver a desonra dele, aqui vendo que eles escreveram carta para o rei, a fim de que busque no livro das crônicas dos seus pais, que nele achará o rei, saberá que aquela cidade foi rebelde, e de nossas aos reis as províncias de que nela tem havido rebelião desde os tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Então, veja, estão falando mal de Jerusalém, dizendo que a cidade foi rebelde, uma cidade de rebelião, então mandou carta para que parasse a obra. E o rei, no versículo 18, responde essa indagação, me diz: a carta que nos enviaste foi destinamente lida na minha presença, ordenando que busquem e se achem o quê? Que tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis e nela se tem feito rebelião e motins. Versículo 20. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que dalem do Eufrates dominam em todo lugar e lhe pagam direito, e se lhe pagarem direito os impostos e pedágio. Versículo 21. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não edifiquem aquela cidade, a não ser com minha autorização minha. Então, Daniel, ele orou, ele jejuou durante 25 dias, exatamente por causa dessa situação. Por isso que Daniel vai dizer assim, que naqueles dias ele não comeu, não bebeu e não se ungiu com óleo. Por quê? Porque tudo leva a crer que aquele tempo era o tempo da Páscoa. Daniel não comeu carne, cordeiro, e nem bebeu vinho, e nem se ungiu com óleo. Porque Daniel estava mais preocupado com o seu povo do que consigo mesmo. Então a reflexão que fica é: o jejum de Daniel representa muito bem a preocupação dele com o seu povo. Como que ele poderia beber, comer, estar bem, sendo que o seu povo estava passando por essa opressão. E é importante saber que muitos perguntam têm feito: por que Daniel ainda estava na Babilônia? Bom, duas respostas para essa pergunta. A primeira é que talvez porque Daniel já estivesse muito velho, né, de anos, e não poderia caminhar tantos dias. A segunda é que Daniel, estando ele na corte da Babilônia, na presença dos reis, Daniel poderia ser muito bem favorecido e favorecer o seu povo. Essas são as duas respostas. Então, eu espero que você tenha entendido aqui o jejum de Daniel. Para que quando você for jejuar, dizer assim: hoje nós vamos fazer o jejum de Daniel, agora você sabe o propósito porque Daniel jejuou, fez o jejum de 21 dias, tá bom? Então agora nós vamos ler aqui Isaías capítulo 58, ver aqui um jejum que realmente agrada a Deus. Esse, obviamente, agradou a Deus, o jejum de Daniel, não é? Ele intercedeu pelo seu povo, né? E quando você lê os capítulo 8 de Daniel, você vai entender a visão. O capítulo 8 e o capítulo 9, você vai entender a visão de Daniel. Isaías capítulo 58 tem aqui versículo
6 em diante. Esse aqui é o jejum, a observância devida do jejum. É um jejum que agrada a Deus. Eu vou ler aqui umas passagens, diz assim. Versículo 6 de Isaías 58. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfarça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em tuas casas os pobres desabrigados e que se vires o nu, o cubras e não te esconda dos teus semelhantes? Então romperá a luz como a alva e a tua cura brotará sem detença e a tua justiça irá diante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritará por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E aí continua lendo, você pode ler depois até os versículos 14. Esse é o jejum que agrada a Deus. Qual que é o jejum que agrada a Deus? Exatamente isso. Você não falar dos outros, de você ajudar, você saciar a fome do faminto, se você vestir uma pessoa nua, ou seja, uma pessoa não necessariamente nua, mas a pessoa que está com frio, que está sem roupa, você doar roupas, né? Você não oprimir as pessoas, você pagar salário justo. Então, assim, tudo isso, Deus diz assim, esse é o jejum que me agrada. Tudo isso você tem que fazer. Você fazendo isso, a sua luz brilhará nas trevas. Esse, em resumo, é o jejum que agrada a Deus. Nós sermos bondosos com nossos próximos, né? Então, Deus deixa um recado. Se nós fazemos isso, a nossa luz irá brilhar nas trevas como o sol do meio-dia. Veja que importante nós sabemos como nós jejuamos. O jejum, ele é muito importante, tá? Então, deixa eu falar um pouquinho aqui, aproveitar aqui falando sobre esse tema. Quando você vai fazer um jejum, você tem que pensar o seguinte. O jejum, ele é algo muito importante para o ser humano. Todo mundo devia fazer um jejum. Só que não é o jejum, você fazer um jejum querendo que Deus, como eu já disse, engorde a sua conta bancária. Não é para isso aí o jejum. Esse é o jejum que não agrada a Deus, que nós já vamos ver em seguida. Tá? O jejum, quando você jejua, você pode fazer um jejum da seguinte forma. Você pode jejuar da forma que seu corpo reage. Tem gente que aguenta ficar 3, 4 dias sem comer, só à base de água. Tem gente que consegue se abster, né, na verdade, de carne. Eu, por exemplo, fiquei 30 dias, eu e minha esposa, sem comer carne. Mas qual foi o propósito do nosso jejum? O propósito foi de fazer limpeza no nosso organismo, deixar o nosso estômago descansar, né? Então, esse foi o propósito de nós. Estávamos talvez intoxicados. Então, esse é o propósito. E quando você jejua 5 horas, 10 horas ou o dia todo, só tomando água, sem comer nada, esse jejum ele tem que ser acompanhado de oração. Você sabia disso? Tem que ser acompanhado de oração. E também o jejum serve para que você se desvazia daqueles alimentos que você é acostumado a comer, porque que aí você tem um raciocínio mais lógico. Você entende? Assim, quando você deixa de comer, você passa um tempo jejuando, até para as suas leituras fica melhor, o seu cérebro funciona melhor. Porque quando nós comemos,
nós temos dificuldade de pensar, tá? Isso é um estudo provado, né? Nós sabemos disso. Então, o jejum ele tem que ser acompanhado de oração. Certa vez também eu perguntei para uma pessoa, disse: você está fazendo jejum, mas você lê a Bíblia? Não, eu não preciso de ler a Bíblia. Deus fala aqui no meu ouvido, aqui, tudo que eu tenho que fazer. Olha, sinceramente, tem pessoas que não entendem o propósito. Jejum, você tem que fazer um propósito para jejum? Claro, você pode fazer. Senhor, eu estou querendo uma promoção no meu trabalho, eu quero jejuar. Claro, você pode fazer, mas de forma correta, tá? É importante jejuar, mas de forma correta, como a Bíblia nos apresenta. Olha, Isaías capítulo 58 aqui, que nós estamos lendo, leia com calma depois aí na sua Bíblia para você compreender. Esse é o jejum que agrada a Deus. Agora nós vamos ler aqui o jejum que não agrada a Deus. Zacarias capítulo 7. Não vou ler todo o capítulo, mas vou deixar aqui as dicas. Veja o jejum que o povo estava fazendo. Zacarias capítulo 7, versículo 1. No quarto ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia do quarto do 9º mês, que é de Quisleu, quando a Betel foram enviados Serazer e Regem Meleque, seus homens, para suplicarem a favor do Senhor, e perguntaram ao sacerdote que estava na casa do Senhor dos Exércitos e os profetas. Fizeram uma pergunta, foram até lá para perguntar: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo: fala todo esse povo dessa terra e o sacerdote. Quando jejuares e planteaste no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuaste? Com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmo que comeis e bebeis? Não ouviste vós a palavra que o Senhor pregou pelo ministério do profeta que nos procederam quando Jerusalém estava habitada em paz, com a sua cidade ao redor dela, e o sul e a Campinas habitados? Então veja, o povo foi perguntar se deveria continuar chorando, ainda fazendo esse jejum. E aí Deus pergunta: mas quando vocês fazem jejum, não é para vocês mesmo que vocês fazem? Não é para interesse próprio de vocês? O jejum de vocês serve para vocês mesmos. Não me agrada esse jejum. É importante nós sabermos que quando a pessoa vai jejuar, tem muito jejum que ela faz para ela mesma. É o jejum desse aqui que não agrada a Deus. Quando vocês comem, quando vocês bebem, não é por você mesmo, você tem que ouvir a palavra de Deus, saber o que Deus requer de nós. Salmo 40, né? Salmo 40, versículo 6. Olha o que diz o salmista. Zacarias capítulo 7, depois você pode ler com mais paciência aí na sua Bíblia. Ali está falando daquele povo que tinha por si só com o jejum de obrigação. Então o jejum você tem que fazer de forma racional, tá? Para que você possa compreender o propósito do jejum. Vamos ler aqui o Salmo 40. Salmo 40, versículo 6. Salmo 46 diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos, no holocausto e oferta pelo pecado não requeres. Querido irmão, querida irmã, deixa eu colocar uma coisa aqui bem simples para você entender. Muitas vezes, ou seja, muitas não, talvez seja essa a questão. Deus, como descrito lá em Zacarias,
não agrada o jejum? Sabe por quê? Porque Deus agrada mais da obediência. Deus agrada mais da pessoa ser obediente a Deus do que de fazer jejum. Veja bem, tem gente que faz jejum quando é anunciada essas igrejas anunciando aí o jejum de Daniel, 21 dias, jejua 21 dias, mas quebra todo o protocolo, quebra toda a aliança de Deus, quebra todo, ou seja, ou quebra a maioria dos mandamentos de Deus. Então veja bem, esse jejum não agrada a Deus. Para você fazer um jejum correto, você tem que ter princípios. Não adianta você fazer um jejum, estar jejuando e estar falando mal da vida dos outros. Não adianta você estar fazendo um jejum e levantando calúnia dos outros. Não adianta você jejuar e estar roubando. Não adianta você jejuar 21 dias e estar quebrando o santo sábado do Senhor e adorando o domingo. Esse jejum tem que ter princípio. Daniel tem princípio no jejum dele. No livro de Samuel, capítulo 15, eu vou ler aqui o versículo 22. Depois que Saul foi reprovado, ele ainda quis fazer sacrifício ao Senhor. Olha o que Samuel diz a Saul. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que obedecer a tua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e atender-me é melhor do que a gordura de carneiro. Deus tem mais prazer de você obedecer a palavra dele do que você jejuar. Essas pessoas que eu conversava sobre o jejum, elas estavam preocupadas talvez com elas mesmas, com a situação financeira. Porque, abre aspas, do que eu vou falar aqui. De novo, tem aí coach nas redes sociais ensinando como você fica rico. E tem pessoa que levanta 3 horas da manhã, tem pessoa que viaja atrás desse coach e diz que o cara cobra não sei quantos mil para almoçar com ele. Eu, sinceramente, com toda a minha sinceridade, vou te falar. Para mim, talvez, esses argumentos, esses conselhos desse mesmo, para mim, talvez, eu, Alessandro Júnior, talvez para mim não caberia esses conselhos, porque não há conselho melhor do que esse daqui. Esse é o conselho que eu e você devemos adquirir. É a sabedoria divina, não a terrena, é a diabólica, escrita em Tiago, capítulo 3, versículo 15. As pessoas estão indo atrás, jejuando, para fazer o propósito que o homem tem colocado. Olha, se você fazer isso, aí mistura o santo e o profano. Se você fazer isso, você pega isso, faz aquilo, você enrola um ali, enrola o outro ali, aí você jejua. E aí mistura o santo e o profano. E aí as pessoas estão indo atrás. E aí quando você pergunta se estão jejuando e lendo a Bíblia, a resposta é não, que não precisam. Fecha aspas. Então, jejuar era importante, mas com princípio. E Samuel, no livro de Samuel, deixa claríssimo aqui para nós que obedecer é melhor do que sacrificar ou do que jejuar. Como eu disse, o jejum ele é importante para que nós possamos limpar o nosso corpo e ter um raciocínio lógico, tá? Mas como eu disse, esse jejum tem que ser acompanhado de princípios, de leitura, de meditação na palavra de Deus, tá? E aqui, em Hebreus capítulo 10, eu também quero ler uma passagem de Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, versículo 5. Hebreus capítulo 10, versículo 5. E aí nós já vamos encerrar esse estudo. Hebreus 10, 5 diz assim: por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formasse. Não te deleitaste com holocausto e oferta pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou,
no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Sacrifícios e oferta não quisesse, mas antes um corpo me formasse. Então disse, entrar no mundo para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, quando eu vou fazer um jejum, eu tenho que estar fazendo a vontade de Deus, né? Então, eu espero que hoje você tenha entendido qual foi o propósito realmente de Daniel. Tá? E para encerrar esse estudo, eu quero ler aqui o próprio Cristo ensinando como nós devemos jejuar. Tá? Então, assim, o jejum é importante em muitos aspectos, como eu já acabei de dizer. Mas vamos ver aqui o que o mestre disse sobre o jejum. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, eu vou ler aqui a partir do versículo 16. Só tem 2 versos. Mas vamos então ouvir o que o mestre dos mestres, nosso Salvador, disse sobre o jejum. Ele diz assim: quando jejuares, não vamos mostrar entristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim o teu Pai em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O que Cristo está ensinando? Que os fariseus, na época, quando jejuavam, eles seguravam o rosto, não lavavam o rosto, não penteavam o cabelo, ficava tudo tipo uma maltrapilha, para mostrar para os homens que estavam jejuando, para as pessoas dizerem assim, nossa, como aquela pessoa é religiosa, olha lá. Então Jesus diz, a recompensa que eles queriam, ele já teve, de que os homens vissem eles e por alguns minutos exaltassem, dizendo que eles eram muito religiosos. Já teve a recompensa. Mas vocês é diferente. Vocês, quando for jejuar, lave o rosto. Não faça parecer aos outros que você está jejuando. Faça para Deus. E o Deus que está em secreto vai ver. E Ele vai te recompensar. Bom, é isso que nós devemos fazer. Jejuar de modo certo. Pena que muitas pessoas, sinceras até, têm feito o jejum de Daniel equivocadamente. Será que o jejum que eles, tantos programas, porque hoje tem libertação e cura e jejum de Daniel, 21 dias de jejum. A pergunta é, será que o jejum de Daniel é um jejum intercessor para outras pessoas? Ou é um jejum que agrada a mim mesmo? Feche as olhos, que eu sou a fonte, quero orar com você. Querido e bondoso Pai, obrigado por esse estudo, Senhor, onde nós entendemos, Senhor, o propósito do jejum. Que nesses dias, Senhor, aquelas pessoas que desejam jejuar, que a pessoa faça de modo correto, faça o jejum que te agrada, Senhor. O jejum, aquele que faz entender, que faz ouvir a Tua palavra, falar ao coração dela, para tocar, Senhor, no coração dela e mostrar para algumas coisas que está errada, para que ela possa consertar. Muitas vezes, meu Pai, através do jejum, o Senhor nos mostra muita coisa quando nós estamos em conexão com a Tua palavra. Que o Senhor, mesmo aquelas pessoas que na ignorância ainda fazem certo jejum, meu Pai, aquele jejum que não te agrada, que o Senhor assim tenha nas suas muita misericórdia, meu Pai, a paciência e também que o Senhor abençoe essas pessoas, meu Pai, porque talvez na ignorância elas fazem. Que o Senhor nesse dia abençoe cada um de nós e que nós possamos estar esse resto de dia na Tua presença. E tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero então num próximo vídeo. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado. E como eu disse, e se você desejar, você pode se inscrever lá no YouTube. Então, até amanhã, se Deus assim nos permitir.